pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ligado no curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito sobre vetor de uma dimensão. Então, o vetor é uma espécie de caixa com várias divisórias para armazenar coisas, dados. É uma variável que pode armazenar vários valores. Os vetores são definidos pelo tipo de dados que eles devem armazenar e a quantidade de posições. Por exemplo, vetor de 10 posições para armazenar números reais. Vetor de 50 posições para armazenar caracteres. Os vetores são estruturas homogêneas. Exemplo, um vetor de inteiros só armazena dados do tipo inteiro. Preenchendo e acessando um vetor. As posições dos vetores são identificadas por índices. Um vetor de 10 posições, por exemplo, pode ser representado da seguinte forma. Você tem aí em sua tela uma analogia onde você pode constatar que o índice está sendo numerado de 1 até 10. Então, o índice é o endereço de um suposto elemento. Como que é o posicionamento em vetores? Como que funciona? Você tem que a declaração do nome desse vetor é igual para todas as linhas, nesta analogia aqui. E dentro de colchetes você tem os índices, que contém cada índice o seu elemento. Então aqui você pode analisar que a contagem iniciou neste índice de 0 até 9. Então na programação a contagem inicia-se de 0, não de 1. Então você pode observar que para o índice 3 eu tenho o elemento 6. Para o índice 5 eu tenho o elemento 12. Para o índice 1, eu tenho o elemento 3. Então, quando o usuário ele entra com um valor na tela a ser digitado e está sendo feita a leitura, você está armazenando o quê? Um elemento a um índice. Beleza? Então, arranjo de elementos armazenados na memória principal, um após o outro, todos com o mesmo nome. São estruturas lineares e estáticas, ou seja, são compostas por um número finito e pré-determinado de valores. Então o objetivo aqui é que você entenda como é o funcionamento de um vetor. Se você tem um índice, onde nesse índice você pode armazenar tanto números como palavras, letras, mas o importante que fique claro aqui é que você consiga determinar o que é um índice e o que é um elemento. E qual é o funcionamento de um vetor. Beleza? Então, o vetor ele tem o mesmo nome, ele tem os seus índices que iniciam-se de 0 e onde você pode colocar vários elementos. Beleza? Vamos fazer uma atividade agora, uma atividade prática profissional, que o objetivo é o seguinte. A primeira é imprimir a soma dos números dados. A segunda, dado dois vetores com n componentes, cada calcular o produto escalar entre eles. Para iniciar essa atividade, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Visual G e colocar o enunciado do exercício. Imprimir a soma de n números dados. Beleza. Então eu vou dar um nome para esse algoritmo. Eu vou chamar ele de vetor soma, vetor soma
0,1. Beleza. Agora, eu vou salvar o meu algoritmo. Você clica até o diretório que você escolheu. No meu caso é documentos, projeto AL1 e vou salvar. Beleza. O objetivo é fazer a soma dos N números dados. Então, se eu sei que o usuário vai entrar com algum número, eu já vou declarar uma variável chamada N do tipo inteiro. Beleza. E como eu vou trabalhar com vetor, eu vou criar um contador. Beleza. Agora vamos criar o vetor. Eu vou chamar de MD, vetor. Eu vou colocar aqui o tamanho desse vetor. Ele vai ser de 1 até 100. Então eu vou colocar aqui de 1 a 100. De real. Beleza. Aí agora, o que eu tenho que pensar? Que vai ser executado a soma, certo? Então eu vou declarar uma variável como soma do tipo real. Beleza. Agora, eu vou fazer aqui de uma forma diferente do que vínhamos trabalhado até agora. Eu vou solicitar que o usuário informe quantos números até que ele quer que seja feito o processo no laço. Ou seja, eu tenho que repita até que n, olha só, n seja maior que 0, e ao mesmo tempo que o número de digitados, que é n, seja menor ou igual a 100. Então aqui eu vou colocar o seguinte, aqui dentro desse bloco agora eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar escreval, aspas duplas, e eu vou perguntar ao usuário quantos números, beleza, interrogação, espaço. Aí, feito isso, eu tenho que solicitar o quê? Que ele digite os números, tá? Então eu vou colocar escreval, aspas duplas, e eu vou colocar aqui dentro o seguinte: digite os, tá? Eu vou colocar aqui uma vírgula, n, vírgula, aspas duplas, vou dar um espaço, números. Os números para preencher o vetor, tá? Para preencher o vetor, tem que ter essa atenção. Então, para contador, que vai iniciar de 1 até o que? Até o número que o usuário digitou, faça. Aí aqui eu vou colocar fim para, fechando aqui meu bloco, e eu vou fazer o que? A leitura. Então, da minha matriz, eu estou armazenando MD aqui. MD o que? Colchetes, beleza, contador. Então, digite os números. O usuário vai digitar os números, eu vou preencher o que? O vetor, beleza. Então, eu vou inicializar agora a minha variável soma com 0. Então, soma vai ser inicializada com 0. Beleza, então, para ir de 1 até n, faça o que? Fim para. Aqui dentro do bloco, eu vou fazer o seguinte: soma, que é 0, mais o que? Os elementos do vetor. Tá? Então, ele vai somar todos os elementos do vetor com 0. E isso tudo eu implico em soma novamente. Então, soma vai somar o que? Todo o valor do que? Dos elementos, tá? Então, eu tenho escreval, aspas duplas aqui dentro, e eu vou colocar soma, tá? 2 pontos, espaço, vírgula, soma. Então, é simples. Você tem que ter em mente o seguinte: o tamanho do vetor. Então aqui eu estou declarando a minha variável, que ela é um vetor. O tamanho dela é de 1 até 100, do tipo real.
eu tenho uma variável de controle que é o i, n é uma variável que eu vou armazenar o que? A leitura de quantos números até o usuário quer que seja processado este vetor. Então aqui faltou o ler o que? N. Beleza. Então armazenei. Então isso aqui vai ser repetido até que esse número digitado seja maior que 0 e ao mesmo tempo ele tem que ser menor ou igual a 100. Beleza? Então digite os números para preencher o vetor. Vou digitar, aí eu digito o que? Os números. Vou preencher o vetor. Beleza, preenchi o vetor. Eu estou armazenando, inicializando a variável soma com 0. Então, se soma é 0, soma, mas soma todos os elementos do vetor, eu atribuo em soma. Então, eu já tenho o resultado final, que é a soma de todos os elementos. Vamos testar, vamos salvar aqui o nosso algoritmo, beleza? Tá, salvamos. Agora vamos executar com time ou F9, beleza? Vamos fazer, opa, está sendo processado. Quantos números? Olha só, eu quero que seja de 1 até o que? Até 10. Vou dar um enter. Então, digite os 10 números. Vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 10. Olha só, teve duas posições, na verdade, 3 posições, que foi a 5, a 6 e a 7, que eu coloquei vazio e dei enter. Automaticamente, o que será feito? Ele vai solicitar outro valor. Beleza, coloquei, olha só, fez a soma. Agora eu vou executar novamente. Opa, vou executar com time. Aguardar o processamento global e vou clicar aqui. Olha só, quantos números? Eu quero agora que seja 2. Vou dar enter. Digite os 2 números. Eu vou digitar 10 e vou digitar 10 novamente. Olha, a soma é 20. Mais uma vez, só para efeito de o que? Segurança, para que vocês tenham a certeza que o programa está validando da forma que o enunciado está solicitando. Então agora quantas vezes? 5. Digite os 5 números. Vou digitar aqui, olha só. 2, 2, 2 e 2 e novamente 2. Olha só, a soma é 10. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o próximo exercício, tá? Que é o seguinte: dado 2 vetores com n componentes, cabe calcular o produto ou escalar entre eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, vamos criar um novo arquivo. Beleza. Eu vou adicionar o enunciado aqui para nos ajudar. Então dados 2 vetores com n componentes. Beleza? Cada calcular o que? Produto escalar entre eles. Beleza, ponto. O nome desse algoritmo eu vou chamar de produto escalar, tá? Então, produto escalar. Beleza. Olha só, eu vou declarar 2 variáveis. Uma variável eu vou chamar ela de x. X, 2 pontos, vetor. O tamanho desse vetor, ele será de 1 até 10. Tá? Então, eu tenho 10 índices de real. Agora eu vou declarar outra variável que é y. Também é um vetor. A posição desse vetor, o tamanho é de 1 a 10 também. Beleza. Também é de real. Tá? Eu vou declarar uma variável que eu vou chamar ela de pescal. Beleza. Do tipo 2 pontos, o que é real. Que é produto escalar. Tá? Beleza. Agora eu vou declarar um contador e vou declarar um número a ser digitado pelo usuário. Tá? N. 2 pontos do tipo inteiro. Tá?
Agora, pense comigo. Eu vou seguir a mesma regra. Repita, tá? Até que n seja maior que 0 e, ao mesmo tempo, eu quero que n, o número a ser digitado pelo usuário, seja menor ou igual a 100. Beleza. A 100. Aí eu vou aqui dentro, vou colocar a minha condição. Na verdade, eu vou solicitar que o usuário entre com uma informação. E eu vou perguntar a ele quantos componentes tem cada vetor. Então aqui eu vou solicitar o que? Essa informação. E leia o que? N. Esta é uma forma de se fazer. Tem várias outras formas. Então eu vou colocar aqui o seguinte: escreval, aspas duplas, e solicitar digite o número do primeiro vetor. Dois pontos. E vou criar o meu vetor. Para ir de 1 até n, faça fim para. Aqui dentro eu vou colocar o seguinte: leia o que? Leia x. Esse é o meu primeiro vetor. Ele tem 10 posições, 10 índices. Então esse é o primeiro vetor, vetor x. Agora eu vou solicitar que seja o que? Alimentado o segundo vetor. Então eu vou dar um escreval, aspas duplas, e vou solicitar digite o número do segundo o que? Vetor. Beleza. Só que aqui eu vou fazer o seguinte: eu declarei uma variável chamada produto escalar, que eu abreviei com PESC-escal. Então eu vou atribuir a essa variável o valor de 0, porque eu vou usar ela depois para fazer o que? A expressão que vai ter a multiplicação dos valores da matriz x com a matriz y. Então eu vou colocar aqui PESC-cal vai receber 0. E que para o segundo vetor eu tenho que o meu computador vai iniciar de 1 até n. E faça, na mesma linha, até n o que? Faça fim para. Beleza. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte: leia o meu vetor, que é o segundo, y. Beleza, leia y. E que eu tenho aqui PESC, produto escalar, mais o que? O meu primeiro vetor, que é x contador, vezes y, o que? Contador. Isso tudo eu implico em que? Em produto escalar, PESC-escal. Então aqui eu vou ter o seguinte: olha só, escreval, aspas duplas, produto, maiúsculo, produto escalar, dois pontos. Eu vou adicionar aqui o que? PESC-cal. Agora eu vou salvar esse algoritmo. Vou salvar e vou executar. Beleza. Executar com time ou F9. Olha só, quantos componentes tem cada vetor? Eu vou colocar 2. Digite o número do primeiro vetor. 10. Digite o número do primeiro vetor. Então eu vou adicionar outro número, 5. Olha só.
digite o número do segundo vetor. Vou colocar 10 novamente. Agora eu vou digitar outro número. Vou colocar o número 5. Olha só, produto escalar 125. Vamos executar novamente. Executar com time ou F9. Quantos componentes tem cada vetor? 1. Então vou digitar aqui 10. Digite o número do segundo vetor. Vou digitar aqui agora 2. Produto escalar 20.